Queridos irmãos e irmãs, chegamos hoje ao domingo, estamos no terceiro domingo da Páscoa, uma alegria chegar na sua casa, levar a palavra de Deus a você e aos seus. Nós vamos ouvir o texto do Evangelho proposto pela liturgia para hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante 12 quilômetros de Jerusalém. Iam caminhando e falando um com o outro a respeito de tudo que tinham passado. Enquanto iam conversando e discursando pelo caminho, Jesus aproximou-se deles e, caminhando com eles, começou a ouvir o seu diálogo. Mas os olhos deles estavam como que vendados e não reconheceram o Senhor. Jesus perguntou-lhes então: do que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: tu és o único peregrino que não sabe o que aconteceu em Jerusalém ao longo desses dias? Ele perguntou: o que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Ele era um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse restaurar Israel, mas agora já é o terceiro dia em que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres nos deram um susto. Elas foram ao túmulo e não encontraram o Senhor, e voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como elas tinham dito, mas a ele mesmo ninguém o viu. Jesus então lhes disse: ó homens com pouca inteligência, como sois tardos de coração para crer em tudo aquilo que os profetas lhe anunciaram. Porventura, não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas para entrar na glória? E começando por Moisés, foi explicando-lhes todos os profetas que falavam a respeito do Messias. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e Jesus fez de conta que ia passar adiante. Mas eles disseram-lhe: fica conosco, já é tarde. Ele entrou para ficar com eles. Aconteceu que, estando à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu. Então os seus olhos se abriram e eles o reconheceram ao partir o pão. Mas logo ele desapareceu. Disseram então um para o outro: o nosso coração não ardia enquanto ele caminhava conosco e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se depressa e voltaram para Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e a eles contaram tudo o que tinham presenciado.
todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Ele apareceu a Simão. E eles contaram o que tinham visto pelo caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, aproveitando-nos desse momento de pandemia que nós estamos vivendo e, sobretudo, aproveitando-nos do Evangelho que nós acabamos de ouvir, vale todos nós recordar que o Senhor caminha conosco. Somos nós que, por diversos motivos, não conseguimos reconhecê-lo. Não o reconhecemos por falta de fé, não reconhecemos porque nos envolvemos às vezes tanto com as dores que estamos passando e não somos capazes de reconhecer o Senhor. Não reconhecemos o Senhor porque temos medo. Não reconhecemos o Senhor porque colocamos tantas coisas à frente dele. O Evangelho de hoje, de maneira tão bonita, nos contava que Jerusalém ficava a 12 quilômetros de Emaús. E quando eles chegaram em Emaús, eles disseram, Jesus fez que ia mais adiante, e eles disseram: fica conosco, já é tarde, o dia declina. Mas é interessante, porque quando a fé toca o nosso coração, quando a fé move a nossa vida, quando a certeza do Cristo ressuscitado mexe com cada um de nós, nós somos capazes de ir a todos os lugares do mundo para falar do nosso Senhor. Então o Evangelho dizia que logo depois que Jesus partiu o pão e eles reconheceram o Senhor, eles voltaram imediatamente a Jerusalém para encontrar-se com os outros, para contar a eles tudo o que tinham visto no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Então a frase que dizia: já é tarde, já é noite, o dia declina, já não faz sentido. Os 12 quilômetros não faziam mais sentido. Era preciso anunciar ao Senhor. Quando nossos olhos se abrem, quando nós somos capazes de reconhecê-lo, nós, portanto, somos capazes de testemunhá-lo. Que o partir do pão, que a palavra que ele nos anuncia, que arde em nosso coração, nos motive a cada um de nós a anunciar Jesus Cristo a todo o nosso mundo. Rezemos agora juntos a oração do Regina Celli. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, pela intercessão de sua mãe, a Virgem Maria, alcançarmos as alegrias da vida eterna. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.